Amado Deus, obrigado pela providência do Senhor, pelo cuidado do Senhor com a gente, com as nossas famílias. E obrigado porque agora podemos receber a providência da palavra. Alimenta as nossas almas, ó Senhor. Alimenta, pastoreia, cuida de nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, da Tua voz, da Tua graça, da Tua palavra. Por isso clamamos, fala conosco, guarda nossa mente e coração de tudo que puder nos desviar nesse momento e que toda a atenção possa, por Ti, estar presa a Ti e à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu anunciei a vocês hoje pela manhã, ao final da escola dominical, que o Diego estaria conosco hoje à noite e ele pregaria. Na verdade, foi algo que eu combinei com ele. Ele compartilhou comigo o seu desejo de pregar a mensagem do livro de Abacuque, coisa que ele fez nos 2 últimos domingos, quando eu estive em férias fora. E eu pedi a ele que hoje à noite ele concluísse pregando o capítulo 3. Mas ontem ele e o Murilo, o seminarista da nossa igreja, participaram de um casamento no Rio de Janeiro, de um amigo que eles têm em comum lá no seminário. E o Diego hoje, no meio da tarde, ainda estava viajando, atravessando a divisa do Rio, em São Paulo. Ele ainda chegaria em São Paulo, iria pegar ônibus para vir para cá, e segundo ele me disse por mensagem e por telefone, ele não chegaria a tempo. Então, eu corri para me preparar para servir aos irmãos com a palavra dessa noite. E, pela bondade de Deus, eu consegui. O que eu pretendo, a partir de hoje à noite, meus irmãos, fazer é começar uma nova série de pregações com os irmãos, que eu quero dar o título de A Igreja de Cristo, ou A Igreja de Deus, antes, durante e depois da história. O que eu pretendo fazer nos próximos meses é refletir sobre o que é a igreja, sobre a unidade da igreja, quem são os ministros da igreja, qual é a função da igreja, quem são as pessoas que fazem parte da igreja, qual é a missão da igreja, e tudo aquilo que estiver relacionado à igreja. Existe um livro na Bíblia chamado Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, que fala sobre igreja. E por isso eu escolhi, já desde o final do ano passado, pregar sobre o livro de Efésios à igreja. Alguns irmãos aqui da área de comunicação estão me ajudando a montar algumas coisas que vão também me ajudar bastante, ajudar aos irmãos e aqueles que nos assistem pela internet a acompanharem essa série. Mas hoje à noite nós vamos começar isso. E aí eu peço que vocês orem por mim. Ela será interrompida aqui e ali para algumas pregações eventuais e necessárias. Como domingo que vem, por exemplo, eu vou dar a oportunidade ao Diego e ele pregará Abacuque capítulo 3. Depois eu retornarei. E assim, eventualmente, nós nos revezaremos na pregação aqui dos domingos à noite. Inclusive o Murilo também. Mas eu peço aos irmãos que orem por mim. O meu compromisso com vocês, e não pensem que eu tomei essa decisão sem orar bastante. Eu pensei em muitos livros, em muitos temas. Mas algo que ficou muito claro em meu coração, da parte de Deus, foi a direção que Ele me deu para expor a Epístola de Paulo aos Efésios aos irmãos. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu peço a Ti por misericórdia sobre a minha vida. Eu sei que eu não sou digno de Te servir, Senhor. De maneira nenhuma, muito menos com a Tua palavra. Mas é confiando no Teu chamado, confiando na Tua misericórdia e na Tua graça sobre mim e sobre os meus irmãos e irmãs que estão comigo aqui. Que nós hoje à noite nos debruçamos sobre esse livro que o Senhor revelou e nos deixou, cuja mensagem é tão urgente e necessária aos dias em que vivemos. Fala conosco, Pai, transforma as nossas vidas e que o fruto da exposição de toda essa carta possa ser transformar a nossa vida e nos trazer para mais perto de Ti. Em nome do Senhor e Salvador Jesus oramos. Amém. Muito bem, então eu dou início nessa noite a essa série de mensagens na Epístola de Paulo aos Efésios, que eu intitulo A Igreja de Deus. Antes, durante e depois da história. Hoje à noite nós olharemos para os 2 primeiros versículos dessa epístola
E eu pretendo, palavra a palavra, procurar expor aos irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus quis trazer à igreja aos Efésios e, uma vez inspirado e revelado em sua sagrada palavra, ensinar a cada um de nós também. Por isso, a mensagem de hoje tem como tema o Deus que fala com os seus. O Deus que fala, que se comunica, que busca os seus. Deixe sua Bíblia aberta então em Efésios 1, logo mais nós leremos os primeiros versos. Deixe-me fazer uma rápida introdução aqui a essa carta. A Epístola de Paulo aos Efésios, meus irmãos, é uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu. Para o nosso tempo, ela é, sem dúvida, um dos livros mais urgentes e mais necessários, mais importantes, que mais precisa ser lido, redescoberto, pregado, estudado. Se esse livro não fosse tão ignorado quanto é e desconhecido, a gente não teria tanto problema quanto tem em nossas igrejas. Quando nós olhamos para a igreja de Deus espalhada mundo afora, os escândalos, a vergonha, os desvios, tudo isso é porque a igreja de Deus espalhada mundo afora tem negligenciado o estudo dessa carta. E se a conhece, não pratica, porque se praticasse, não viveria tanto erro que vive. Não desfrutaria de tantos dissabores e tristezas e problemas quanto vive, quanto desfruta. Agora, quando eu falo igreja, não pensa na estrutura. Não pensa na denominação, não pensa na instituição, porque a igreja, antes de tudo, tem a ver com você. Quando você, que é um membro da igreja, você que é uma parte da igreja, se une com outra parte, que se une com outra parte, que se une com outro membro, com outra parte, com outra pessoa, vocês formam uma comunhão, comunhão dos santos, chamada de congregação, chamada também de Assembleia dos Santos. Ela tem vários nomes, mas o nome que é mais usado na Bíblia é a Igreja de Deus. A reunião, aquele grupo que forma o grupo daqueles pecadores que foram perdoados e hoje vivem para agradecer e adorar a Deus e conhecê-lo melhor e mais de perto. Você é a igreja, portanto. A igreja é maior do que o que você vê. E quando nós falamos do problema da igreja, eu não estou falando do problema da denominação. Eu estou falando do problema da sua vida. Porque a igreja é você. Quando você diz a igreja está com problema, você está falando de quem? Se você não for alguém que tem só um neurônio funcionando, quando você critica a igreja, você está criticando quem? Isso que eu fiz foi uma pergunta, você pode responder. Quando você critica a igreja, você está criticando a quem? A si mesmo. Não, porque a igreja, pensa, se você tem 2 neurônios vivos, acordados, funcionando. Quando você critica a igreja, você critica a si mesmo. Se você faz parte da noiva de Cristo. Não, porque eu estou criticando a instituição, a denominação e não a igreja. Você se frustrará ao descobrir, estudando Efésios, que o que Cristo veio fundar nessa terra foi justamente uma instituição organizada, com liderança, com formas, com regras, com ordens, com estruturas. Se isso não te agrada, comece a se preocupar desde já, porque a epístola de Paulo aos Efésios, que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, nos mostrará que a igreja de Deus nessa terra, ela tem estrutura, ela tem ordem, ela tem liderança, ela tem beleza, ela tem paz, ela tem comunhão, ela tem perdão, ela tem restauração, ela tem proclamação. Mas ela também tem pecado. E o pecado muitas vezes mancha a igreja. E mancha a liderança, e mancha a estrutura, e mancha a liturgia. E nós muitas vezes criticamos a liturgia, a liderança, etc. Porque ali nós vemos pecado. Mas o que nós precisamos fazer quando encontramos pecado nessa instituição fundada por Cristo, não é fugir dela, deixá-la, falar mal dela, mas é buscar restaurá-la, corrigi-la, cooperar para mudá-la, para que ela seja aquilo que Cristo quis que ela fosse. A epístola de Paulo aos Efésios é urgente, meus irmãos. Existe muita confusão no seio da igreja. Existe muito problema,
muito disse que não disse, né? A gente fala por aí, disse que me disse, né? Ou disse que não disse, enfim. Existe muita conversa torta. Existe muita conversa maldita, mal colocada. Existe muita confusão. Paulo possuía uma relação muito especial com essa igreja. Em Atos 19 e 20, capítulos 19 e 20, nós vemos que ele passou alguns anos ali naquela igreja. E ele amava aqueles irmãos. Ele ficou durante o período do início da sua terceira viagem missionária, muito tempo ali com aqueles irmãos, ensinando-os, inclusive ensinando numa escola que existia naquela cidade, chamada Escola de Tirano, onde ele pregou, ensinou durante muito tempo. Dali eles enviaram missionários para alguns cantos do mundo. Dali ele foi para Jerusalém e voltou. Paulo fez de Éfeso uma espécie de base missionária e também de base de proclamação. Éfeso não era qualquer cidade. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. As províncias do Império Romano eram mais ou menos como estados. O estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, o estado do Paraná. Na época do Império Romano também tinha estados, chamados de províncias. Uma semelhança aqui, não é? E existiam as capitais. Éfeso era a capital de uma das principais províncias do Império. E Éfeso era a segunda maior cidade do mundo. A primeira era Roma. Aproximadamente 250, 300 mil pessoas viviam em Éfeso. Era um centro cultural. Era um grande centro econômico. Era um grande centro religioso. A cidade de Éfeso era uma cidade conhecida no mundo inteiro pelo Heráclito, que foi um antigo filósofo que viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo. Naquela cidade, ele é conhecido na faculdade de filosofia, no estudo da filosofia, como Heráclito de Éfeso. Se você fizer uma busca na internet, você conhecerá e lerá muito sobre esse filósofo pré-socrático, como ele é chamado, que é considerado o pai da dialética. Para aqueles que estudam filosofia, sabem da importância de tudo isso. E esse cara é de Éfeso. Éfeso possuía, naquela época, uma das maiores bibliotecas do mundo. A Biblioteca de Cássio. Essa biblioteca foi totalmente destruída alguns anos antes de Cristo. E não restou quase nada. Foram descobertas algumas ruínas dessa antiga e fenomenal biblioteca. É possível que a maioria dos escritos dos antigos filósofos, de que hoje não se tem mais conhecimento, estavam ali guardados. E outros registros importantes da antiguidade. Era uma cidade, era a cidade. Não era qualquer cidade. Paulo não escolheu a pequenina cidade, do cantinho do império. Ele escolheu uma cidade grande, alta, uma cidade importante, para que de lá ele pudesse soltar uma mensagem que também era importante. Para que de lá ela pudesse ser ouvida em todos os cantos. Porque para lá iam pessoas de todos os cantos. E saíam pessoas de todos os cantos. Paulo estrategicamente escolheu essa cidade. Foi em Éfeso que o cristianismo mais se difundiu. Após o início da igreja lá na cidade de Éfeso, que foi plantada, provavelmente por Paulo, durante o final da segunda viagem missionária dele, lá em Atos 18. Vamos ler esse texto, inclusive? Atos 18, versos 19 e 20. Atos 18. Versos 19 em diante. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, embarcou, subindo a Jerusalém. Tendo saudado a igreja, desceu a Antioquia e continua a viagem de Paulo. Essa passagem dele por Éfeso é sugerida por muitos como a dia quando Paulo plantou a igreja lá em Éfeso. Já no capítulo 19, a partir do versículo 1, a gente vê Paulo em Éfeso, onde ele fica por aproximadamente 3 anos ali. A gente vê isso no capítulo 19 e no capítulo 20. E segundo alguns textos da Bíblia, como Atos 18, 18, por exemplo. Veja Atos 18, 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. É possível que Priscila e Áquila tenham sido líderes também ali em Éfeso, porque eles acompanharam Paulo durante a sua viagem missionária, também quando ele passou pela cidade de Éfeso. Veja o verso 24 ainda do capítulo 18. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo,
homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo também foi um líder lá na cidade de Éfeso. A gente tem Áquila, tem Priscila, tem Apolo, foi um outro homem que se destacou ali. Agora vai para 1 Timóteo comigo. Vai para o finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 1. Nós temos outros irmãos que se destacaram ali naquela igreja. 1 Timóteo 1:3. Diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Timóteo também foi para Éfeso. A gente vê isso também em 2 Timóteo 4:19, onde a mesma exortação aparece, 2 Timóteo 4:19. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Aqui possivelmente é uma palavra de Paulo a Éfeso, tendo a Timóteo, tendo como probabilidade o fato de Timóteo estar vivendo em Éfeso por ocasião da escritura dessa segunda carta de Paulo a Timóteo. Ou seja, mais pessoas que eram de destaque ali naquela igreja. Então, segundo esses textos que a gente acabou de ler, Timóteo, Apolo, Áquila e Priscila trabalharam ali na igreja nos Efésios. Segundo a tradição da igreja, meus irmãos, os pais da igreja primitiva, os livros que eles escreveram, que nós temos acesso a eles no nosso tempo, o próprio apóstolo João viveu ali na cidade de Éfeso. Aliás, quando João escreveu o livro do Apocalipse, uma das cartas que Jesus enviou por meio de João, lembra das 7 cartas do Apocalipse? Apocalipse 2 e 3, lá fala de 7 igrejas para as quais Jesus mandou uma mensagem. Uma delas é a igreja de Éfeso, a igreja dos Efésios. E era João quem deveria ir lá entregar. A tradição da igreja diz que João não só pastoreou a igreja em Éfeso, como fez muitos discípulos ali, como Policarpo e outros, Clemente, que ouviu provavelmente João ali, e outros. Mas o próprio João morreu ali, depois dele passar o tempo na ilha de Patmos, que fica pertinho de Éfeso. Ele foi para Éfeso e ali morreu. E sabe quem morreu na casa de João, provavelmente lá na cidade de Éfeso? A mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Maria. Lembra que Jesus na cruz do Calvário olhou para Maria e disse: mulher, não chores. Eis aí o teu filho. Quem é que estava do lado dela? João. E ele olhou então para João e disse o quê? Filho, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, contam os pais da igreja que Maria foi cuidada por João. Que João sustentou, provavelmente José, esposo de Maria, já era falecido naquela época. Porque o nome dele desaparece das narrativas. Provavelmente já era falecido. Então João cuidou dela. Inclusive, se você tiver a oportunidade de ir para Éfeso, existe uma casa lá, onde se celebra, se comemora, uma vez por ano, a pessoa de Maria e de João, porque acredita-se que eles ali viveram. Parêntese que eu faço aqui. Não são cristãos que comemoram isso, são muçulmanos, que nem creem em Jesus. Porque quando a Turquia, a atual Turquia, que é onde fica hoje a cidade de Éfeso, foi invadida, e os muçulmanos, os árabes, dominaram aquela terra. E a cidade de Éfeso hoje também tem outro nome, que eu não lembro agora qual é. E ali eles mantiveram a tradição de que Maria viveu ali. Maria, a mãe daquele profeta, porque para os muçulmanos Jesus é um profeta. E eles anualmente comemoram o fato de João e Maria terem vivido os últimos anos de sua vida na cidade de Éfeso. Provavelmente Maria morreu ali. Seus ossos foram enterrados ali na cidade de Éfeso. E até hoje, meus irmãos, tudo isso é comemorado, como eu disse há pouco para vocês. Pois bem, são apenas alguns detalhes. No ano de 60, depois de Cristo, 61, Tíquico, um discípulo muito fiel a Cristo, foi quem levou essa cartinha que a gente vai estudar a partir de hoje. De Roma para Éfeso. De barco, provavelmente. Navio, não é? Parte caminhando, parte navegando. Em Efésios 6, 21 e 22, se você puder me acompanhar, Paulo menciona a figura desse jovem, fiel ao Senhor, e que foi o responsável de levar essa carta das mãos do apóstolo para a igreja de Éfeso. Efésios 6, 21 e 22.
E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Qual é o objetivo dessa carta? O objetivo é falar sobre a igreja de Deus, ou a igreja de Cristo, como eram chamadas os irmãos primitivos. Então, estudando, meus irmãos, verso a verso, palavra a palavra, nós pretendemos compreender o que é a igreja. Quem são os seus ministros, os pastores, como é que a igreja funciona, quando ela surgiu, se é que ela surgiu no tempo e na história. Eu defendo que não. Vocês vão entender por quê. Quem são aqueles que dela fazem parte e etc. O objetivo final, sem dúvida, é oferecer um esclarecimento do caminho que Deus espera que andemos como igreja. Como filhos e filhas de Cristo, como filhos e filhas da igreja de Cristo, nesse planeta e na história desse mundo. Como eu disse para vocês, essa cidade era uma cidade fantástica, era uma cidade enorme, e dali o Espírito Santo desejou espalhar essa mensagem para o resto do mundo. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Se ele tivesse solto, ele não conseguiria pregar essa palavra no mundo inteiro. Mas preso, ele conseguiu escrever. E com essa mensagem, o conteúdo chegou no mundo todo e chegou até hoje às minhas e às suas mãos. Muito bem, ao longo dessas próximas semanas nós veremos tudo isso. Gostaria de ler com vocês Efésios 1 e 2 nesse momento. Efésios capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o texto começa com as palavras Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo a gente sabe quem é, mas ele coloca aqui apóstolo. O que significa apóstolo? E por que o Espírito Santo colocou essa palavra aqui? A palavra apóstolo significa literalmente enviado. Apóstolo é uma palavra grega que significa enviado. Se eu chamo o Nemer aqui e dou o meu celular a ele, peço para ele levar lá atrás, na cozinha, ele vai ser o meu apóstolo, é o enviado. Mas essa palavra não diz respeito apenas àquele que é enviado para qualquer coisa, mas diz respeito àqueles que recebiam uma autoridade de um rei, um príncipe, alguma coisa assim, para levar uma mensagem para outras pessoas. Era uma espécie de embaixador, de um representante oficial, um mensageiro que representava aquela autoridade que o enviou. Então os primeiros 12 apóstolos foram aqueles enviados por Jesus Cristo para pregar o evangelho. Eles foram enviados por uma autoridade, o Rei dos Reis. Em Lucas 6:13 diz assim, se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Eu estou acostumado e gosto de abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Se você quiser me acompanhar, o faça. Eu acredito que você aprenderá mais. Em Lucas 6:13 diz assim, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e os escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Em Lucas 6:13, Jesus deixa claro, o texto deixa claro, que Jesus os chamou, não são apenas, porque Jesus enviou a todos, mas àqueles 12 ele chamou especialmente de apóstolos. Então não é meramente qualquer um que é enviado. Eu sou um enviado, ele me chamou, me vocacionou, e eu sou um enviado, mas eu não sou um apóstolo. Por que não? Porque o apóstolo, segundo a Bíblia, é aquele que é chamado diretamente por Cristo, que recebe diretamente de Cristo a comissão, o chamado para a obra. Mas e Paulo? Paulo não viveu com Cristo. Por que ele é chamado de apóstolo? Porque Paulo, embora não fosse parte dos 12, Paulo ouviu da própria boca do Cristo ressurreto seu chamado também, quando ele estava no caminho de Damasco, e Jesus, que já havia sido elevado às alturas, e estava sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, apareceu para ele e o chamou para uma missão. Por isso ele diz que ele é o menor e o último dos apóstolos. Os apóstolos, como nós veremos mais adiante no nosso estudo aqui,
dessa epístola, nas próximas semanas, foram aqueles únicos que receberam a autoridade para lançar o fundamento da igreja. Em Atos 2, esse não precisa abrir não, no finalzinho, a partir do versículo 42, diz que a igreja se reunia para estudar o fundamento dos apóstolos, porque a eles foi dada a autoridade de lançar o fundamento. A gente chama isso hoje de Novo Testamento. Aquilo que os irmãos da igreja primitiva chamavam de fundamento dos apóstolos, você chama de Novo Testamento. Ou seja, para eles foi dada a autoridade de escrever Bíblia. Foi dada a autoridade de escrever a revelação, a palavra de Deus. Com a morte do último apóstolo, que foi João, encerrou-se o ministério apostólico de lançar o fundamento da igreja. Ou seja, de escrever revelação, de escrever Bíblia. A ideia absurda de que hoje podemos possuir apóstolos traz consigo, se essas pessoas acham que é bíblico, não é? A possibilidade desses homens continuarem a escrever a Bíblia. Porque se esses homens acham que esses apóstolos são apóstolos bíblicos, o que os impede de continuar a lançar o fundamento? O que os impede de continuar escrevendo a Bíblia? Nada, meus irmãos, porque o dom de apóstolo traz consigo o dom de revelação, de autoridade de Deus de continuar escrevendo a revelação especial de Deus para o seu povo. Por isso é absurdo. A revelação está fechada. João, o último, disse, ninguém acrescenta, ninguém tira, e se alguém o fizer, receberá juízo sobre si. Enfim, além desses homens nunca terem se encontrado com o Cristo ressurreto, chamando para a sua obra. Continuando, Paulo aqui também destaca que ele é apóstolo de Cristo Jesus e não de Jesus Cristo. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Isso também é significante, meus irmãos. Cristo não é um nome. Quando ele nasceu, Maria não foi lá e José disse, ele vai se chamar Jesus Cristo. Cristo não é nome, Cristo é título. Cristo é a palavrinha grega, que os gregos lá de Éfeso conheciam, para aquela palavra judaica chamada Messias, o ungido de Deus. Jesus era chamado de Jesus Messias. Ele era o Jesus, o Messias. Quando esse nome foi traduzido para o grego, ele foi chamado o Jesus, o Cristo, porque ungido em grego é Cristo. Por isso aqui ele coloca, antes de tudo, que ele é chamado por alguém que tem a autoridade de Cristo. Cristo, Jesus. O ungido Jesus, a autoridade de Jesus, aquele homem profetizado no Antigo Testamento, o Cristo, o Messias, o ungido por Deus, Jesus. É uma autoridade que está me mandando, por isso eu sou um apóstolo. Ele me enviou, ele está comigo. Com a colocação do título Cristo antes do nome Jesus, Paulo reforça aqui que ele estava numa missão. Ele era um enviado oficial de uma grande autoridade real, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Por isso a ênfase, Cristo, Jesus. O texto continua em Efésios 1:1 dizendo, por vontade de Deus. Ou seja, não é por vontade própria. Paulo não estava em Éfeso porque ele queria. Eu não estou aqui pregando para vocês porque eu quero. Os missionários não deixam tudo porque querem. Porque se você quiser ser um homem de Deus mesmo, você não vai ter muito sucesso, muito lucro. Você não vai ter muitas palmas. Pelo contrário. Você vai ser desprezado, você vai ser um lixo. Você vai ser criticado. Se você acorda cedo, você é criticado. Se você acorda tarde, você é criticado. Você visita todo mundo, você é criticado. Você visita todo mundo. Você não prepara direito a pregação, fica só visitando, roubando a comida dos irmãos, enchendo a barriga, porque você é gordinho do jeito que é. Porque vive visitando. Se não visita, porque não visita. Se prega pouco, esse pastor não tem conteúdo. Se prega demais, esse pastor, olha, não tem relógio. Precisa comprar um relógio para pôr lá no fundo para o pastor. E aí o pastor, faça ou desfaça, sempre tem uma crítica. E pastor não se chama a si mesmo. Pastor não é pastor por vontade própria. Eu nunca quis ser pastor. E eu digo isso para todo mundo. Eu sou pastor porque Deus quis que eu fosse pastor. Porque Deus fechou as portas para um monte de outras coisas que eu queria ser. Inclusive missionário. E como eu sofro porque Deus não deixou eu ser um missionário. Porque eu dava tudo para ser um missionário.
mas Deus me colocou aqui. E o fato dele me expressar isso claramente para mim, isso me dá alegria e forças para fazer a vontade dele. Porque aquele que está fazendo a vontade de Deus, normalmente não estará fazendo a sua própria vontade. Guarde isso que eu estou dizendo para você. Raramente você vai cumprir a vontade de Deus fazendo a sua própria vontade. Curiosamente, quando Deus te chama para alguma coisa, é alguma coisa que você não gosta. É alguma coisa que te incomoda. É alguma coisa que fará com que você tenha que negar uma série de coisas. É uma coisa desconfortável. Por isso, Paulo deixa claro, é por vontade de Deus que eu sou enviado, não é por minha própria. Nós não devemos tomar decisões na nossa vida por nossa própria vontade, meus irmãos. Isso daqui não cabe apenas para aqueles que são chamados para a obra, sejam pastores, sejam missionários. Isso daqui é para todo filho de Deus. Porque todos nós somos chamados por Deus para sermos luz e sal. Deus dá um dom para cada um dos seus filhos e espera que sejamos fiéis, porque com esse dom a gente abençoa a vida de um monte de gente. Mas como é que você vai abençoar se nem a sua é abençoada? Como é que você vai levar alegria se dentro de você só existe tristeza? Como é que você vai levar paz se dentro de você vive uma guerra constante? Como é que você vai levar o perdão, o evangelho, se você só carrega culpa no seu coração? Mas a partir do momento que você conhece a graça e a paz de Deus, então você é também alguém que envia, leva a palavra, a paz. E tudo aquilo que Deus um dia fez por você, para os outros. Nunca faça nada por vontade pessoal, mas faça tudo pela vontade e direção de Deus. A gente aprende isso com essas palavrinhas aqui. Se eu for fazer uma viagem, eu não farei por vontade própria, mas por estar certo que Deus quer que eu faça essa viagem. Eu não irei aceitar esse trabalho se nele eu vou pecar, se nele eu vou desonrar a Deus, se nele eu vou desobedecê-lo. No trabalho eu vou desobedecê-lo. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar essa vocação, esse trabalho, essa faculdade, se eu sei que nela eu não vou glorificar a Deus. Normalmente os jovens escolhem faculdade para aquilo que acham que é mais legal. Mas estão errados. Se os jovens já morreram para si mesmos, e mesmo os adultos que escolhem uma faculdade, vocês precisam entender que Deus tem uma vontade para a vida de vocês. E a vocação de vocês precisa ser colocada diante do Senhor em oração. Eu não estou dizendo aqui que todos os jovens têm que deixar tudo e ser missionário, ou serem pastores. Eu estou dizendo aqui que cada um de nós, com a vocação que Deus nos chama e nos dá para a vida, seja como químico, físico, engenheiro, pedreiro, médico, cozinheiro, padeiro, eletricista, seja como for, Deus espera que nós o glorifiquemos naquela vocação. Como falta médicos que glorifiquem a Deus. Como falta engenheiros que glorificam a Deus. Como falta mecânico de carro que glorifica a Deus. Como falta pessoas no ministério público, pessoas nos serviços públicos que glorifiquem a Deus. Pessoas que cuidam do trânsito que glorificam a Deus. Como faltam policiais que glorificam a Deus. Como faltam químicos, físicos que glorifiquem a Deus e não se escondam por trás de uma série de coisas. Como faltam pessoas entendidas em informática e computação e que com isso glorificam a Deus. Como faltam astrônomos que glorifiquem a Deus. Como falta essa compreensão de que glorificar a Deus não é somente sendo pastor. Como falta funcionário de loja que glorifica a Deus. Como falta gente educada, gente que transmite paz, gente graciosa. O que mais a gente vê, gente que reclama, gente que trai, gente que mente, gente que engana. Por isso, antes de eu tomar a decisão do que eu vou fazer da minha vida, eu preciso consultar ao Senhor. E que seja a vontade dele e não a minha. E se eu buscá-lo, ele vai falar comigo. Ele vai falar com você. Bem, ele continua dizendo, e aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Meus irmãos, a mensagem não é para qualquer um. Essa mensagem que Paulo está a trazer para os Efésios, e que Deus está trazendo para os Efésios, não é para todos os Efésios. Não é para os 300 mil habitantes da cidade de Éfeso. Não era para a igreja inteira, era para os santos. E dentro da igreja existem santos e aqueles que não são santificados ainda.
Santo é uma palavra que significa separado. Então, dentro da igreja, existem aqueles que são separados do pecado e aqueles que estão vivendo no pecado. Aqueles que hoje à noite glorificarão a Deus e aqueles que vão assistir Big Brother Brasil. Ou seja, aqui Deus está falando com os santos, não com quem vai assistir Big Brother Brasil. Vocês não estão me entendendo? Naquela época não tinha Big Brother Brasil. Mas hoje tem. E uma série de outras porcarias. Essa semana eu fiquei sabendo pelo Facebook que acabou uma novela. E eu não vou fazer o que o Beto fez, quantos aqui assistiram no final da novela. Porque eu não quero sofrer. Mas, meus irmãos, aqueles para quem Paulo está escrevendo essa epístola, é para aqueles que, tudo bem, assistem novela, mas não deixam, não negligenciam o tempo com Deus também. Se você viu o beijo gay, mas não orou naquele dia, não leu a Bíblia naquele dia, você deveria ter vergonha de se chamar um cristão filho de Deus. Você não é filho de Deus. Você está longe de Deus. Porque o nosso coração de filho e de filha busca constantemente e foge de tudo aquilo que nos vicia. Ou você acha que viciado é somente aquele que está nas drogas? Não, é você que não consegue desgrudar da novela. Isso é um vício. Não é apenas uma história bonita, que hoje em dia nem bonita não é mais. Não é apenas uma história a ser contada. É também algo que tem em si o poder de viciar você. De tirar de você um tempo que você poderia ter com Deus, com outras pessoas, com as comunidades, mas você está preso àquilo. Cuidado com isso. Paulo aqui está escrevendo aos santos que estão ali na cidade de Éfeso. A mensagem não era para qualquer um. Os santos deveriam ouvi-la. Os não santos não escutariam a palavra. Aqueles que têm mais amor pelo pecado do que por Deus não ouviriam essa palavra. Mas os santos deveriam ouvi-la. Os santos deveriam recebê-la como uma mensagem de Deus. Mas, gente, quem são os santos? Quem são os santos? Hebreus 12, 14 responde. Veja. Hebreus 12, 14, eu li hoje pela manhã na escola bíblica dominical. Diz assim, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por esse texto nós aprendemos que os santos são aqueles que procuram viver em paz com as pessoas. São aqueles que buscam a santificação. Ou seja, alguém santo, como é que você sabe que você é santo? Se você luta contra o pecado. Santificação é isso. Santificação é você querer matar aquilo que quer te separar de Deus. Matar o tempo que quer te separar de Deus, matar o vício, matar o pecado. Seja ele qual for, você sabe qual é o seu. Se você não luta contra o pecado, você não está buscando a santificação. E consequentemente, você nunca verá o Senhor. Quer ver um outro texto que fala do que é ser santo? Mateus 5:8. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, o Senhor Jesus disse assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os santos. Você é limpo de coração ou seu coração está sujo? Se você é limpo de coração, você é um desses santos. Então é para você que Deus escreve a sua Bíblia, a sua biblioteca, o seu livro sagrado, a sua mensagem. Eu ouso aqui dizer, a Bíblia não é um livro para o mundo. A Bíblia não é um livro que Deus deu para a humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus para o seu povo, para os santos. É por isso que a pessoa sem Deus não entende a Bíblia. É por isso que a pessoa sem Deus não tem prazer na Bíblia. É por isso que aquele que não é santo e que não luta contra o pecado, não tem prazer na palavra de Deus. Lembre-se de 1 Timóteo, aliás, 1 Tessalonicenses 4:3. Eu vou ler aqui, se você não quiser lembrar, eu te lembro. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: Pois esta é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Veja qual é. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Sabe quem é a pessoa que vive com um desejo lascivo pelo corpo de uma outra mulher, de um outro homem? São aqueles que não conhecem a Deus. São os ímpios. Mas sabe qual é a vontade de Deus para você? É a sua santificação e que você se abstenha da prostituição, se abstenha do pecado da imoralidade sexual.
Se você não foge disso tudo, a Bíblia não é para você. A Bíblia não é para o mundo, a Bíblia é para os santos. Deus a revelou para salvar aqueles que um dia seriam os seus santos. A gente vai ver isso em Efésios 1 também, nos próximos domingos. Aqueles que Ele predestinou desde antes da fundação do mundo para serem santos e para andarem irrepreensivelmente em sua presença, em amor e santidade. Deus sabe quem serão os santos. Deus sabe quem lutará contra o pecado. Deus sabe quem ouvirá a sua palavra, amará a sua palavra, beberá, comerá a sua palavra e será transformado dia após dia pela sua palavra. Mas se você não tem esse amor pela palavra, você não é um santo. A Bíblia não é para você. Pelo contrário, você fugirá dela cada dia mais. Porque para essas pessoas, a Bíblia é só mais um livro fechado. Mais um gasto mal aproveitado dentro da sua casa. Uma coisa que você gastou dinheiro que não deveria gastar porque não presta para nada. Fica fechado a semana inteira e você só pega de domingo para levar para a igreja. Mas Paulo conclui o verso 1 dizendo que esses santos também são fiéis em Cristo Jesus. O santo é aquele que é fiel. E é Cristo. Veja o que Cristo disse sobre essa fidelidade em João 14, 21. E eu já estou quase encerrando. João 14, 21, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A palavra aqui para guardar significa também obedecer. Não é aquele que retém, mas não é aquele que aprende, é aquele que apreende. São duas palavras da nossa língua portuguesa. Aprender e apreender. Aprender você ouvir, beleza. Apreender, com dois Es, é quando você ouve e guarda e põe em prática. Você não esquece nunca mais. É disso que Jesus está falando. Aquele que me ama, ele diz, é aquele que guarda, apreende e põe em prática as minhas palavras. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. É o que ouve minha palavra e a coloca em prática. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E nós o amaremos, e viremos a Ele, e nos manifestaremos a Ele. Há quanto tempo Deus não se manifesta a você? Há quanto tempo Deus não fala ao seu coração? Se há muito tempo você não ouve a voz de Deus, não sente a presença de Deus, não chora pelos seus pecados diante do Senhor, essa palavra não é para você. E as bênçãos nela contidas nunca serão experimentadas para você. Porque ele diz aqui o Espírito Santo, que é para os santos que ele vai falar. Para os fiéis em Cristo Jesus. E aí ele diz duas coisas no início do verso 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus. Graça e paz, meus irmãos, são dois desejos de Deus para você. E dois desejos que devemos nutrir por todos os homens. Graça é o amor de Deus. Quando o ser humano conhece o amor de Deus e é preenchido por esse amor que vem de Deus, e a gente descobre que, apesar da gente nunca ter sido amado por ninguém, e tem um monte de gente, se eu pedisse aqui, talvez levantaria a mão. Pessoa que não se sente amado, não se sente amado. Está casado, está casada, está namorando, está noivo, é filho, mas não se sente amado, se sente usado, se sente traído, se sente enganado pelos pais, pelos filhos, pelos tios, pela esposa, pelo marido. Há muitas pessoas que não se sentem amadas verdadeiramente. Mas essa graça fará com que você que não se sente amado e que nunca sentiu o amor de verdade de ninguém, você nunca sentiu o amor vindo do seu pai por você, nem da sua mãe. Você nunca sentiu o amor das pessoas com quem você conviveu. Mas quando você conhece essa graça, você sabe o que é amor. Um amor transborda de você e você diz, olha, apesar de nunca ninguém ter me amado, não me faltou nada, porque eu conheço, presente, eu conheço um amor que nada me deixa faltar. Você conhece esse amor que faz com que você se cale e nunca reclame de nada? Esse amor que vem de Deus e que se chama graça. Mas não é só a graça, não é só se sentir amado. É com o amor receber um presente. Não é uma flor, é paz. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu te amo. Mas a pessoa não pratica nada.
Você fala, mas eu quero ter paz. Não adianta você me dizer que me ama, me dá presente, dá flor, fazer isso, fazer aquilo. Eu quero ter paz. Eu quero que cumpra certas coisas. Por isso Deus, além de manifestar o amor, Ele nos enche de paz. E essa paz é outra coisa que vem de Deus. No verso 2 diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Ou seja, não é da parte do homem. Não é a paz que nós estamos acostumados a conhecer. É a paz que cantamos no começo do culto, que excede todo o entendimento. E eu quero concluir lendo o final do verso 2. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus, meus irmãos, que deseja que conheçamos seu amor e sua paz, também deseja que o vejamos como nosso Pai. Em Romanos 8, 14 e 15, eu gostaria de ler, Romanos 8, 14 e 15, ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai, nosso papai. Ele nos chamou para isso. Ele deseja que nós o vejamos como nosso Pai. O Senhor Jesus agora, ressuscitado e assentado à mão direita de Deus Pai. Com o Pai, diz Paulo aqui em Efésios 1:2, vem a nós. O Pai e o Filho, Jesus Cristo, vêm a nós e derramam sobre nós graça, amor e paz. Você desfruta disso em sua vida? Você colhe isso em sua vida? Se você veio hoje aqui querendo colher bênçãos e vitória e financeira e prosperidade e cura e libertação, você entrou na igreja errada ou você está na igreja errada há muito tempo. Porque maior do que tudo, o que você pode receber de Deus, é você receber a Deus. É você receber isso que Jesus Cristo disse que vem da parte dele e do seu Filho, a você e a mim. É isso que o início dessa epístola traz para nós. Um Deus que deseja falar e tratar com os seus. Você faz parte dos seus? Você faz parte daqueles que são dele? Como saber? Bem, se você conhece a graça e a paz que vem de Deus, então você é dele. Mas se você não conhece esse amor, se você se sente vazio e você não conhece essa paz, então você pode conhecer. E o caminho é você se arrepender da vida que você tem vivido até aqui. E pedir o perdão de Deus por tudo que você tem vivido até aqui. E voltar. Voltar para Deus. Se converter ao Senhor. É seguir a Jesus Cristo. Esse Deus que deseja que conheçamos a Ele, que deseja que você conheça a Ele, apenas diz isso a você. Negue a si mesmo. Sua história, sua vida, seus planos para o seu futuro. E a maneira como você cuida de você. Deixa tudo para trás, se entregue e deixe que eu cuido de você. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E ele disse, eu vos aliviarei. Ele te aliviará. Ele fará com que você conheça a graça e a paz. Ele fará com que você seja um dos seus. Um desses separados, santificados, que agora lutam pela sua santificação, porque amam a Deus e querem estar mais perto dele a cada dia, e mais distantes de tudo aquilo que fere o coração dele. Porque agora vocês o amam, e não querem vê-lo triste, e não querem vê-lo ferido, porque o amam, e vivem para a glória dele. São para esses, e com esses que o Senhor quer falar. Porque são esses que fazem parte de sua igreja. São esses que desfrutam da proteção. São esses que conhecem a vida abundante. Enquanto muitos estão sendo destruídos. Porque o inimigo vem para roubar, para matar e para destruir. Mas os que estão com ele, que se arrependem, que deixam tudo e que voltam-se e grudam nele e se agarram a ele, esses conhecem a vida e a vida abundante. Essa é a promessa dele para nós. E é isso que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite, no início do nosso estudo dessa importantíssima epístola de Paulo aos Efésios. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala com os seus. Vem para aqueles que são seus. Fala com eles
Anima-os, mas também exorta-os. Fere-os, mas também cura-os. Humilha-os, mas também exalta-os. O Senhor é o Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É aquele que envia os seus anjos para o nosso cuidado e proteção. Mas é aquele que também, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, como disse Davi nos Salmos 3 e 4, é aquele que enche o nosso coração de paz para que a gente descanse em segurança por sabermos nas mãos de quem estamos. Ajuda cada um dos que aqui estão a estarem cada dia mais perto do Senhor. Ajude cada um dos que aqui estão a fugirmos das moradas desse mundo e buscarmos as moradas eternas. A estarmos cada dia mais perto de Ti em moradas que poderão fazer de nós, ó Deus, pessoas mais santas. Lugares, pensamentos, ensinos, atitudes, palavras, vida. Santifica-nos, ó Deus, e àqueles que estão distantes, e àqueles que estão totalmente separados de Ti, e que não têm nem ideia de tudo isso que falamos, e que não sabem o que é essa paz, nem esse amor, e que continuam vazias, carentes de amor de homens, carentes de amor de mulheres, de amor de pais, de amor de amigos. Ó Deus, faça com que essas pessoas saibam o que é ser amada por Ti, e nunca mais voltem a sentir vazio por coisa alguma. Obrigado pelo dia que o Senhor me encontrou e me transformou. E obrigado porque apesar das lutas, o Senhor hoje não apenas a mim, mas a todos aqueles que o Senhor um dia transformou, podemos ter força para viver em meio a tantas lutas, como os efésios também viveram. Obrigado por essa noite, por esse culto e por tudo que aqui pudemos realizar em adoração a Ti. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém, Senhor. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, com uma música nós